Atenção, atenção, vai tocar a sirene no Parque São Jorge. Fausto Vera vem pro Timão. O acordo está fechado, agora só falta botar a caneta no papel, só falta assinar. Mas já houve o acordo e o Fausto Vera vai jogar no Corinthians. É mais um reforço para o Timão, é mais um reforço para o bando de louco. Para o bando de loucos. As novidades do Corinthians contra o Galo. O Corinthians pega o Atlético Mineiro no domingo. A briga pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Eu conto tudo para você. Vai ter novidades no Timão. O Timão do Faustão. O Timão do Faustão da Fiel. O Fausto Vera da Fiel. Roda a vinheta, produção! É de enlouquecer! O Corinthians não para de contratar. Eu vou falar das contratações do Timão, mas, por gentileza, você já fez a inscrição no canal do Cereto? Ainda não? Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho, Belém, plim, para receber todas as notificações, os vídeos, o noticiário mais completo do Corinthians. Deixe o seu like, é apenas um clique, mas é muito importante para deixar o pensamento positivo, para deixar a corrente positiva. Todos nós precisamos de carinho, todos nós precisamos de afeto, todos nós precisamos de amor. E deixe o seu comentário. A sua opinião é muito importante. Para o canal do Cereto, eu leio todos os comentários e vou ler os principais comentários no final do vídeo. Mas antes, um recado para você. Sportbet BR é assim, você conhece. É o melhor site de apostas do Brasil. Uma plataforma super segura e super fácil de usar. Entre lá no sportbetbr.com e faça já o seu cadastro. Deposite e comece a apostar. Venha torcer e se divertir e ter a chance de ganhar uma boa grana. Tá aí o QR Code para você fazer o cadastro e eu vou deixar o link do Cereto, o link do canal do Cereto no comentário fixado do canal. Sportbetbr.com é assim. Apostou, ganhou, é Pix. Tá todo mundo aqui. E tá no Corinthians também agora. Ainda não é oficial, ainda não é preto no branco para usar as cores do Timão, mas o acordo já está fechado. Pode comemorar e dar como certo o torcedor corintiano. O Fausto Vera já é do Corinthians, jogador de 22 anos, que vai jogar no Corinthians, estava no Argentino Júnior da Argentina, diga-se de passagem, o Argentino Júnior é líder do campeonato argentino. Considerado pela imprensa local o melhor camisa 5 atual do futebol argentino. O presidente do Argentino Júnior está em São Paulo neste momento, fechando, e já fechou o negócio, mas acertando os últimos detalhes do negócio com o Corinthians. O presidente do Argentino Júnior veio aqui para São Paulo, o Christian Malaspina, para bater o martelo. Ele veio para fechar a negociação. Ele não veio para ouvir a proposta. Ele veio já para bater o martelo e trouxe um advogado já para acertar detalhes do contrato. Os valores ainda não foram divulgados. A imprensa argentina está falando sobre um valor absurdo, né? Seria um investimento muito grande do Corinthians. A imprensa argentina está falando que o negócio gira em torno de 7 milhões e meio de euros. 7 milhões e meio de euros dá mais ou menos 40 milhões de reais. Seria um investimento grande. Isso por 70% dos direitos econômicos do jogador. A primeira proposta do Corinthians foi de 4 milhões de euros. 4 milhões de euros na cotação atual dá mais ou menos 22 milhões de reais. A informação é que o negócio ficaria mais ou menos em 4 milhões e meio, 5 milhões de euros, diferente do valor que está sendo divulgado pela imprensa argentina.
5 milhões e meio, algo em torno de 30 milhões de reais, 6 milhões de euros seria 33 milhões de reais, enfim, os valores não foram divulgados e não sei se serão divulgados, talvez pela imprensa argentina, pelo Argentino Júnior, mas o Corinthians não costuma divulgar os valores. De qualquer maneira, seria uma contratação por 70% dos direitos econômicos. O time da Argentina também tinha uma proposta do futebol da Bélgica, do Genk da Bélgica, mas o Fausto Vera preferiu jogar no Corinthians, entende que jogar a Libertadores com a camisa do Corinthians vai dar mais visibilidade para o jogador. Inclusive o Vitor Pereira já teria conversado com o jogador também. Foi uma indicação do Vitor Pereira, e o camisa 5 vai jogar no Corinthians, mais uma opção para essa posição. O Corinthians que tem o Cantígio, tem o Maicon, tem o Duqueiroz, e agora terá também o Fausto Vera. Bela contratação do Timão, que não para de contratar. O negócio está fechado, o Corinthians deve anunciar o negócio oficialmente nas próximas horas, talvez nesse final de semana, ou quem sabe na segunda-feira, porque o Corinthians, nas últimas contratações, por exemplo, o Balbuena, o Corinthians esperou o jogo do fim de semana para anunciar o Balbuena. Então é possível que o Corinthians espere o jogo do domingo contra o Atlético para na segunda-feira, aí sim, anunciar oficialmente o Fausto Vera, quem sabe já com a chegada dele no Brasil, apresentação marcada e tudo mais. Volante argentino, e eu me lembro de um volante argentino que vestiu a camisa do Corinthians e que fez muito sucesso, que foi o Mascherano, né? Desde o Mascherano que o Corinthians não tinha um volante argentino. Em 2005, o Mascherano e o Tevez jogaram com a camisa do Corinthians. O Seba Domingues também jogou, né? Mas o Seba Domingues não deixou saudade, o zagueiro argentino. Mas o Mascherano, sim, vestiu a camisa, teve um jogo dele, do Corinthians contra o Palmeiras, e eu fiz esse jogo como repórter no Morumbi, que o Mascherano colocou o Gamarra no bolso, o Gamarra que estava à época jogando pelo Palmeiras, o Gamarra que é o maior zagueiro que eu vi jogar no Corinthians, mas à época estava jogando pelo Palmeiras, e o Mascherano jogando pelo Corinthians, um excepcional volante que depois foi jogar de zagueiro lá no Barcelona e fez carreira, enfim, no futebol da Europa. Então, desde o Mascherano, que o Corinthians não tinha um volante argentino que costuma ter muita raça, muita qualidade técnica e com certeza vai se encaixar muito bem no Corinthians e no espírito da fiel torcida. Bom, o Corinthians se prepara para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, a briga pela vice-liderança da competição. Os dois times têm 32 pontos ganhos. O Palmeiras é o líder da competição, tem 36 pontos ganhos, está 4 pontos à frente do Corinthians, mas em relação ao Atlético, o Corinthians tem uma vitória a mais. Por isso o Corinthians, ele é hoje o vice-líder e o Atlético está na terceira colocação. Por isso, esse jogo contra o Atlético é de fundamental importância. Na quarta-feira tem o jogo pela Copa do Brasil, mas é muito provável que o Corinthians coloque em campo força máxima para esse jogo. E terá novidades, a começar pelo banco de reservas, né? Porque o Vitor Pereira volta a comandar o Corinthians. O Vitor Pereira ficou 2 jogos de fora, suspenso, expulso contra o Flamengo, cumpriu suspensão em 2 jogos, contra o Ceará e também contra o Coritiba. O Felipe Almeida, auxiliar técnico, é quem comandou o Corinthians, e agora o Vitor Pereira, o Vitão da Fiel, volta a comandar o Corinthians no banco de reservas. E ele deve escalar o time com novidades. Hoje treinaram jogadores que não atuaram os 90 minutos contra o Coritiba. Por exemplo, o Duqueiroz. O Duqueiroz deve ser novidade contra o Atlético, deve voltar a jogar entre os titulares, deve voltar para o time titular. O Duqueiroz, ele é titular absoluto, mas ele é um dos jogadores que mais jogam em sequência, né? Mais vezes jogam em sequência, então ele está muito desgastado, tal, mas descansou contra o Coritiba, entrou só no segundo tempo, então ele deve começar jogando contra o Atlético Mineiro, provavelmente fazendo o meio de campo ao lado do Cantígio e ao lado também do Maicon. O Duqueiroz deve entrar no lugar do Rony. Outra novidade deve ser o Fagner, porque o Rafael Ramos está suspenso.
O Fagner ficou de fora dos últimos 5 jogos por causa de uma contusão muscular, uma contusão na coxa, no músculo posterior da coxa esquerda, mas ele está recuperado, jogou o segundo tempo contra o Coritiba e ele deve jogar contra o Atlético, a não ser que o Vitor Pereira opte pela escalação do Bruno Mendes, mas é muito provável que o Fagner jogue contra o Atlético. O Fábio Santos também deve pintar como novidade. O Fábio Santos sequer foi relacionado para o jogo contra o Coritiba. Então ele deve voltar contra o Atlético, provavelmente no lugar do Lucas Piton. O Juliano é outro que entrou só no segundo tempo e fica à disposição caso o Vitor Pereira queira um meio de campo com meia de ligação. Ele pode optar por fazer um meio de campo com 3 volantes, né? 3 volantes em tese, né? O Cantígio, o Duqueiroz e também o Maicon, jogadores que defendem, mas que também atacam, ou pode optar por escalar o time com meia de ligação com o Juliano, ou quem sabe segurar o Juliano para o jogo contra o Atlético Goianiense. São as opções, as possibilidades do VP. A gente montou um campinho com a possibilidade do Corinthians, com o provável time do Corinthians para você. E eu vou colocar o campinho aí. Ó, o provável time do Corinthians, se tiver força máxima, se o Vitor Pereira escalar a força máxima para esse jogo contra o Atlético, será o seguinte: Cássio, o Fagner, o Gil, o Raul Gustavo e o Fábio Santos. O Cantígio, o Duqueiroz e o Maicon. É um meio-campo interessante. Tudo bem, não tem um meia de ligação, mas é um meio-campo interessante. E o ataque, o William, Yuri Alberto e o Roger Guedes. Lembrando, senhoras e senhores, que o Balbuena está inscrito, liberado pelo BID da CBF, pelo boletim informativo da CBF. Então ele pode fazer a estreia, pode pelo menos ser relacionado, ou ficando no banco de reservas, ou até mesmo fazendo a estreia, ou no lugar do Gil, ou no lugar do Raul Gustavo. E a expectativa, mais uma vez, para confirmação desse ataque que está aí na tela, desse ataque de mobilidade, do trio de ataque do Timão, do William, do Yuri Alberto e do Roger Guedes. Eu coloquei assim no campinho, né? E o Yuri Alberto é o centroavante, mas o Roger Guedes e o William se movimentam muito no ataque. E com a escalação do Yuri Alberto, tirou a responsabilidade do Roger Guedes de ficar jogando de centroavante, que é a posição que ele não gosta de jogar, né? Ele gosta de jogar sem a obrigação de guardar a posição, ele gosta de se movimentar. E o Roger Guedes, que vem de uma sequência interessante, né? Ele fez 2 gols seguidos, ele fez o gol contra o Ceará, um golaço contra o Ceará, tudo bem, o Corinthians perdeu o jogo, e fez um gol de oportunismo, fez um gol de centroavante contra o Coritiba, justamente porque ele não está mais guardando posição, ele está se movimentando no ataque e ele cresce muito de qualidade quando tem essa oportunidade. O William também começou pela ponta direita contra o Coritiba, depois foi jogar na ponta esquerda. Eu prefiro o William na ponta direita. Acho que ele tem mais velocidade para levar no fundo, para fazer os cruzamentos, mas na ponta esquerda ele também é um jogador de muita qualidade e ele faz a jogada de trazer para o meio e acaba sendo realmente muito perigoso. E o Yuri Alberto, que disse que vai precisar de 5 ou 6 jogos para ficar 100% no condicionamento físico, o Yuri Alberto deve mais uma vez ser escalado, pelo menos no início do jogo, e jogar até onde ele conseguir jogar, a não ser que ele... porque é o seguinte, hoje o Yuri Alberto não treinou, os jogadores que jogaram os 90 minutos, e o Yuri Alberto foi um dos que jogaram os 90 minutos, ficaram num trabalho regenerativo. Precisa, é claro, passar por uma avaliação médica, mas eu acredito que se tiver tudo bem, o Yuri Alberto falou que no final do jogo sentiu muitas dores musculares, e é normal que sinta essas dores musculares pelo tempo que ficou parado, mas se tiver tudo bem, eu acredito que ele vai começar jogando e vai ter sequência justamente para adquirir o quanto antes esse ritmo de jogo que é importante. Outros 2 jogadores que podem ser relacionados, vai depender do Vitor Pereira, o Matheus Vital e o Ramiro, que já estão no BID, já estão regulamentados, regularizados, e vai depender do Vitor Pereira. Eu falei do Roger Guedes, o Roger Guedes é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 10 gols, e tá passando por uma fase importante, inclusive pessoal, né? Porque ele vai ser papai novamente, e depois de tantas polêmicas, reclamações, né? Roger Guedes que chegou a reclamar
porque não jogava na posição que ele queria, quando era substituído, reclamava também. Parece que o Roger Guedes deu uma sossegada e agora ganhou espaço e ganhou a confiança do Vitor Pereira, o que é muito importante. No jogo contra o Atlético Mineiro, eu sempre digo aqui, vou dizer novamente, porque é uma marca histórica e vale a pena ser lembrada, o Cássio vai completar 603 jogos e vai passar a ser o goleiro que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians, vai ultrapassar o Ronaldo e vai passar a ser o terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians. O maior jogador é o Vladimir, com 804 jogos. O jogador que mais vestiu a camisa foi o Vladimir. O segundo jogador que mais vestiu a camisa foi o Luizinho Pequeno Polegar, do time do quarto centenário do Corinthians, o título de 1954, título absolutamente importante. O Luizinho ganhou 604 jogos. Para completar o noticiário, eu quero dizer o seguinte, antes de eu ler aqui os comentários. O Atlético Goianiense, o jogo da quarta-feira do Corinthians é pela Copa do Brasil, fase de quartas de final contra o Atlético Goianiense. O jogo seria no Serra Dourada, mas o Atlético Goianiense voltou atrás e pediu para a CBF, houve a confirmação e o jogo volta agora para o Antônio Ascioli, que é o campo do Atlético Goianiense, que tem capacidade menor, tem capacidade para 15 mil pessoas, se eu não me engano. O Serra Dourada teria uma capacidade muito maior, mas o Atlético Goianiense diz que abre mão de uma arrecadação maior, porque a bilheteria seria muito maior, e está pensando na questão esportiva, está questando, porque o estádio do Atlético Goianiense é uma panelinha de pressão ali, né? A torcida do Atlético, o estádio é menorzinho, e aí ele está acostumado a jogar ali. Do ponto de vista esportivo, é melhor para o Atlético Goianiense jogar ali no Antônio Ascioli do que jogar no Serra Dourada, onde o Corinthians teria a maioria da sua torcida, né? E o Corinthians se sentiria muito mais à vontade. Do ponto de vista financeiro, claro que seria melhor jogar no Serra Dourada, mas o Atlético Goianiense, pressionado por críticas da torcida, acabou voltando atrás e vai jogar no Antônio Ascioli. O segundo jogo está marcado só para o dia 20... Não, dia 27 agora, né? Segundo jogo está marcado só para o dia 17 de agosto, depois dos jogos da Libertadores ainda, depois dos confrontos do Corinthians contra o Flamengo pela Libertadores, é que o segundo jogo está marcado em Itaquera. Então é importante ficar de olho nesses confrontos do Corinthians também pela Copa do Brasil. O que é que você acha dessa nova contratação do Corinthians do Fausto Vera? O Carlos Eduardo Lima está participando por aqui. Cereto, o Corinthians vai ser trimundial. Este elenco vai arrebentar. Aqui na Ásia, opa, tá lá na Ásia. Tem muitos corintianos. Estão sendo indicados por mim para acompanhar as informações do nosso timão pelo canal do Cereto. Obrigado, amigo. Acho que agora só falta mais um goleador para o timão. E poderia ser o Cano, hein? Vai, Corinthians. Cano, centroavante do Fluminense. Seria uma excepcional contratação. O Antônio J. Silva. É muito dinheiro para mais um volante. Já temos o Maicon, o Duqueiroz, o Cantijo, o Paulinho, o Juliano, o Ramiro. Em contraparte, só temos um meia de armação, que é o Renato Augusto. Esse dinheiro deveria ser gasto com um meia de armação e não com mais um volante. Tá aí a observação do Antônio J. Silva. Obrigado pela audiência. O Mauro Teixeira. Boa tarde, Cereto. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tentaria o Michael por empréstimo, levando em consideração o quadro atual de insatisfação do jogador no atual clube e o agravante dos problemas pessoais que ele está passando, morte da mãe. Poderia ser uma opção muito interessante para o timão e certamente para o próprio jogador. Parabéns, Cereto, pelo ótimo trabalho. O Michael, que está lá nos Emirados Árabes. Mas é muito dinheiro, hein? Jonathan Eduardo, o Corinthians no lugar de onde nunca deveria ter saído, na briga por títulos. E sim, esse ano com certeza beliscamos algo grande. Espero que seja a Libertadores. Valeu, Jonathan Eduardo. É a principal competição, né? O Severino Faustino. Parabéns, Duílio. Grande trabalho na sua gestão. Só contratações ótimas. Estou gostando muito do nosso Corinthians. Outra coisa. Duílio, renova o contrato do Vitor Pereira. O Vitor Pereira tem contrato só até o final do ano. Mas dizem, a informação que se tem é que está muito bem encaminhado, a não ser que ele tenha uma proposta no futebol da Europa, já estaria palavrado uma renovação de contrato com o Corinthians.
ele está muito satisfeito com o Corinthians e o Corinthians está muito satisfeito com ele, né? E tanto é que o Corinthians está correndo atrás de mais um atacante, um jogador de velocidade, que foi outro pedido do Vitor Pereira para fechar esse elenco. Faça a inscrição no canal do Sereto, se você ainda não fez, faça a inscrição no canal do Sereto, plim, aperte o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, like. Todos nós precisamos de amor. Todos nós precisamos de carinho. Like. Todos nós precisamos de afeto. Like. É isso aí. E deixe o seu comentário, faça o seu comentário. Eu ligo todos os comentários. A sua opinião é muito importante. E é importante para o engajamento também. Essa interação. Eu quero o seu engajamento aqui no canal do Sereto e me segue nas redes sociais. @Carlos Sereto no Instagram, @Carlos Sereto no Twitter e agora eu tô também no TikTok, @SeretoOficial. É isso aí. Agora você sabe. Acabou a brincadeira. Excelente fim de semana para você. Continue no canal. Tchau.